Quando você quer saber algo, mas tem medo da resposta, o que você faz? Arrisca ou esquece? Essa foi a pergunta que perturbou a Alana pelo resto do dia. Estava em sala de aula olhando para o pátio através da janela quando Joanne a interrogou. Por sorte, isso aconteceu durante o último horário. Do contrário, perderia toda a aula, apesar de que já não estava prestando muita atenção na última aula. Foi embora para sua casa e ficou pensando nisso durante todas as atividades do dia. No almoço, no trabalho de meio período, no jantar, no horário de lazer e no horário de estudar. Pensou nisso até dormir. Esse era o tipo de pessoa que a Alana era. Quando colocava algo em sua cabeça, não descansava até que resolvesse. Arrisca ou esquece? Claro, as opções eram várias. Se arriscasse e perguntasse, poderia ouvir algo que desgostasse. Do contrário, se esquecesse, ficaria pensando na possível resposta sem nunca poder saber qual seria. Logo, a escolha era óbvia, seria arriscar, pensou. Mas e se a resposta me destruir? No dia seguinte, no recreio da escola, o grupo de alunos que formavam o Grêmio falava ao rádio. E esse é um recado para Roberto. Parece que você tem uma admiradora, meu amigo. Pediu para tocar uma música em sua homenagem. Claro, havia pelo menos 10 Robertos diferentes na escola. A admiradora queria mesmo se manter no anonimato. Será que ela pediu para tocar essa música por ter medo de perguntar diretamente a esse tal Roberto? Arrisca ou esquece? Pensava Alana enquanto escutava Strawberry Fields Forever dos The Beatles. Bom, parece que ela está arriscando. Joanne estava ao seu lado, pronta para ouvir a resposta que tinha certeza que viria em 2 segundos. Decidi, Anne, eu arriscaria, de maneira que ainda conseguisse encarar a pessoa depois, independente da resposta. Parece que, mais uma vez, os Beatles me deram uma pequena luz. Olá, meu nome é Pedro e esta aqui é a vida de um notívago comum. Hoje eu vou ler a história aqui da Ana Carolina. Ela foi a primeira pessoa a me mandar um e-mail e agradeço bastante, Ana. Obrigadão mesmo pelo carinho, pela disposição, por ouvir o podcast. Então hoje aqui, abraço especial para Ana por ser a minha primeira ouvinte a mandar um e-mail. Estou realmente bem feliz por isso. Só avisando aqui que esse episódio contém sexo e talvez linguagem inapropriada. Talvez aí não recomendado para menores de 16 anos. Enfim, não recomendado para crianças. Parafraseando aqui meu ídolo Paulo Bonfá. Tirem as crianças da sala. Não digam que eu não avisei. Agora então vamos à história. Tenho uma história verídica para contar sobre uma madrugada minha. Tudo aconteceu no ano de 2011, em uma madrugada de uma sexta para sábado. Eu estava indo no ensino médio, pois era meu último ano escolar e pensava em me formar em psicologia, o que não aconteceu, sendo hoje bacharel em letras. Para todos entenderem, eu moro num bairro bem próximo ao centro de BH. Meu quarto é no mesmo nível do asfalto e somente uma parede fina me separa da rua. De frente para minha janela, alguns mendigos já fizeram dali sua residência, por ser uma rua próxima à região central, como eu já citei. Eis que, na noite de sexta-feira, fui dormir cedo, porque no dia seguinte tinha uma prova no estilo Enem. Era por volta de 2 horas quando eu fui despertado por gemidos e barulhos estranhos, que não parecia com um gato no telhado, como dito por você em alguns episódios anteriores. Abri minha janela e percebi que do outro lado havia um lençol se movimentando. Além disso, vi que os barulhos estavam vindo de lá, e cada vez mais aumentava. Depois de 5 segundos paralisada, me toquei que estava assistindo a um ato de amor, protagonizados por um casal de mendigos. Pelo que pude notar, era uma moça e um moço, procurando pela La Petite Morte. Eu acho que é assim que pronuncia, falantes de francês, me perdoem. Em um momento de fúria, resolvi entrar em contato com a polícia para dar um fim àquele caso de amor que literalmente me tirou o sono. Expliquei a situação para a atendente com bastante raiva, alguns diriam que era inveja, e ela me afirmou que uma viatura seria encaminhada ao local. Nesse momento, a movimentação e os gemidos deram uma pausa. Alguns instantes depois, eles recomeçavam. Passaram 20 minutos, 1 hora, e nada de viatura.
O grande barulho terminou por volta das 4h30 da manhã, quando o casal satisfeito resolveu dormir. Eu não consegui. Fiz uma péssima prova. Até hoje, espero a polícia chegar. Esse casal ficou durante um bom tempo morando na minha porta. Tiveram um filho, que fizeram questão de me apresentar quando nasceu. Depois disso, foram embora e nunca mais soube do paradeiro. Espero que tenha gostado da minha história e peço perdão por algum erro cometido. Um abraço, Ana Carolina Lopes. Aninha, brigadão, essa história é sempre sensacional, não importa quantas vezes eu ouça. E eu tenho certeza que você tem várias histórias a mais e continue mandando e-mails, vou adorar lê-las aqui. E novamente, muito obrigado pelo carinho e também pela confiança. Para quem não sabe, o termo que a Aninha usou, que é la petite morte, que novamente, desculpem aí aos faladores de francês, é um termo relacionado ao orgasmo. Literalmente significa uma pequena morte e, curiosamente, no campo das letras, no geral, é um termo que o pessoal gosta de usar, porque é engraçadinho, no mínimo. Nesse episódio de hoje, vocês devem ter percebido que começou de uma maneira um pouquinho diferente. Bom, essa é a minha ideia de iniciar os episódios sempre que eles forem leituras de histórias. Essa história do início é uma historinha que eu escrevi há um bom tempo, quando eu acho que eu tava na gestão ambiental ainda, lá pra 2011, 2012. Nunca terminei essa história, mas ainda gosto bastante, ao menos desse inicinho dela. Que inclusive é algo a se pensar, né? Ó, spoiler aqui, hein? Mais pra frente na história, a Joane se depara com a mesma situação, mas ela desiste. Então, já adiantando aí, nessa vida, vocês são mais Alana ou vocês são mais Joane? Apesar de tudo, apesar de todos os pesares, apesar do medo, ou talvez por causa do medo, vocês arriscam ou vocês esquecem? Acho que todos nós temos um pouquinho de Alana e temos um pouquinho de Joane. E eu não tô aqui pra julgar ninguém, apenas pra dizer que nesse finalzinho de junho eu fui um pouquinho de Alana e resolvi iniciar esse podcast porque era algo que já estava na minha mente há um tempinho, mas sempre me faltou um pouco da coragem para começar. E agora finalmente tive a coragem para iniciar o podcast mesmo e tô gostando bastante da experiência, tá sendo bem legal até então. Espero que continue sendo legal, né? Outra pessoa que foi bem Alana na vida foi a Aninha. Foi a Ana Carolina, né, que me mandou um e-mail. Como eu disse, ela me mandou meu primeiro e-mail e, bom, ela arriscou muito mandando um e-mail assim, porque meu podcast é muito novo, eu sou muito inexperiente. Não é nenhum risco, não é nenhum grande risco, né, mas ainda assim é algo que, ao menos pra mim, eu acho que exige aí um pouquinho de coragem. Eu já tive algumas histórias que queria mandar pra alguns podcasts e nunca mandei por medo de não ser uma boa história, ou por medo de nem ao menos lerem o meu e-mail. E também como a Luli, que abraçou essa oportunidade de ir pra Dinamarca e foi. Inclusive tô torcendo aqui para ser um ótimo intercâmbio, Luli. Aquele abraço. Outras duas pessoas que foram mais Alana na vida também foram os mendigos da história da Aninha. Se eles não tivessem arriscado, eles não teriam tido um filho. E não teriam se mudado dali, provavelmente. Então eu queria deixar isso aqui. Se formos um pouquinho mais de Alana em nossas vidas, bom, talvez tenhamos mais respostas do que perguntas. Eu arrisquei. E vocês? Bom, esse foi o episódio de hoje. Obrigado por ter escutado esse papo de coach violento até aqui. E até a próxima. Me contrata.